Gente, eu preciso falar sobre essa questão da lei da misoginia, essas questões de discurso de ódio, principalmente ligados à internet, porque eu acho que precisa ser falado um ponto, dois pontos, na verdade, que ninguém tá falando. Né? Tá muito focado numa única coisa, num único ponto, mas eu acredito que tem uma visão muito mais ampla, né? Uma questão muito mais ampla. E a misoginia e essas questões de discurso de ódio são só a ponta do iceberg. Então, coisas que eu estou vendo, tá? Tanto pela minha experiência quanto por o que eu estou estudando psicologia agora, porque sim, eu comecei a estudar algumas áreas de psicologia, comecei agora a logoterapia, mas também quero fazer a formação livre de Jung e outras áreas também, mas comecei a estudar um pouco. E o que eu tenho visto, gente? Primeiro, minha experiência, não só como mulher, mas como terapeuta holística, que trabalha aqui na internet com vocês, né? Faço conteúdo, não é o melhor conteúdo do mundo, mas eu estou aqui, né? Me divulgando, tô no YouTube e tudo mais. E o que eu vejo? Primeiro, dissonância cognitiva. Tá? Esse é o principal ponto, porque você fala A, a pessoa entende X e começa a te xingar, começa a te julgar, começa com um discurso de ódio, porque ela entendeu nada a ver com o que você tinha falado. Já começa por aí. A falta de interpretação do brasileiro é uma coisa que a gente já vê, inclusive, no Enem, no vestibular, quando precisa fazer uma redação. Então já começa nessa questão. Outro ponto, as próprias plataformas, principalmente redes sociais, tá? Então Facebook, Instagram, TikTok, que são as que eu mais usei, normalizam o discurso de ódio. Eu não acompanho tweets, não acompanho Twitter, acompanho por pouquíssimo tempo. O Lu acompanha um pouco mais os tweets ali, ele gosta. Mas eu também vejo que isso é normalizado ali, tá? Os discursos de ódio, porque eu também sofri, na época que eu usava Twitter, muitos anos atrás, também sofri discurso de ódio ali. E quando você faz a denúncia, eu fiz muitas denúncias exatamente porque eu recebi muitos discursos de ódio, e não só de ódio, mas preconceito, né, xingamentos e várias outras coisas. Quando eu digo preconceito, é questão doente mental, coisas do gênero nesse sentido. Quando você denuncia, a plataforma diz que você, tipo, aquela pessoa não infringiu uma lei da diretriz de comunidade. Então, o discurso de ódio está explícito, a pessoa está te xingando, né? No caso da orelha, que inclusive eu acho que teve alguma questão da justiça ali brasileira que falou não era para divulgar imagens ou coisa do gênero, o pessoal estava divulgando, estava fazendo vídeo incitando o discurso de ódio, né? No TikTok, principalmente, magia negra, está sendo extremamente normalizada a magia negra. Eu até falo que o TikTok ele parece que tá virando assim um dark web, né? Uma internet negra, literalmente, porque primeiro que é extremamente desorganizado, ao meu ver, é uma bagunça, né? Uma poluição visual, uma poluição auditiva, uma poluição em todos os gêneros. Eu não suporto o TikTok. Eu usava só para me divulgar mesmo. E quando eu denunciava, né, mesmo explícito, vinha essas mensagens, tipo, não tem nada. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que eu comecei a deixar as redes sociais e comecei a ir pro YouTube, porque o YouTube ele é muito mais rígido em questão de discurso de ódio, em questão de informação falsa, porque essa questão de informação falsa entra também na questão ali da dissonância cognitiva. Então, você fala A, a pessoa entendeu X e ainda coloca uma informação falsa em cima daquilo. Então, o YouTube ele é muito mais rígido nesse sentido. Né? Então, até a própria avaliação ali do comentário costuma ser mais rápida. E se a pessoa já fez mais de uma vez, aquela conta normalmente é banida, tem alguma suspensão, alguma restrição, alguma coisa do gênero, né? É muito mais certo, vamos dizer assim, muito mais justo, né? E para mim, essa lei, né, assim como outras leis, em questão de, quero defender mulher, quero defender isso, quero defender aquilo, para mim é só cortina de fumaça, porque a gente sabe que no Brasil as leis não funcionam, né? O nosso sistema judiciário não é justo. E eu não tô nem falando de política, eu estou falando do meu caso, que eu processei uma situação de acidente, que a gente ganhou o processo e a pessoa não pagou um centavo, e ainda foi pro criminal, e eu nem sei o que deu no criminal, porque parece que ficou parado, não tive resposta nenhuma. Então, assim, né, a gente ganhou pra nada, só por questão, sabe, do ego mesmo, né, porque a gente tava certo, né, e a pessoa tava solta, né, quase matou eu e o meu cão, mas tá solta, então, né, a gente sabe que não é justo. Então tem essa questão, né, que não funciona o judiciário aqui no Brasil,
E a outra parte, né, que eu acho que deveria ser focada mais é em como as pessoas estão sendo criadas dentro de casa, como as crianças e adolescentes estão sendo criadas dentro de casa. Estudando um pouco agora de psicologia, mas não só a psicologia, mas o próprio autoconhecimento, autodesenvolvimento e os outros cursos e áreas que eu estudei para esse sentido de desenvolvimento e conhecimento, de psique humana, né, todas essas partes, porque na parte holística a gente também acaba tendo essa experiência e estudo, para quem realmente é um trabalhador sério, né, a gente percebe que isso é um problema. Gente, vejam os adolescentes de hoje em dia, tá só no celular. Essa questão do Red Pill é principalmente em adolescente. Claro, existem homens mais velhos e tudo mais, mas é uma cultura mais jovem que tá fazendo isso, né? E também entra a questão do machismo. O machismo não é de agora, a gente sabe disso, tá sendo mais visto agora, só que também vem da criação. Vocês entendem que a base principal tá em que as pessoas não buscam autodesenvolvimento, autoconhecimento, estão sempre com aquela coisa, eu não preciso de terapia, principalmente os homens que estão muito feridos e acabam jogando esses ferimentos internos em quem está próximo, na mulher, né? Tem a teoria do elo, inclusive, que a gente trabalha na medicina veterinária, que quando existe violência doméstica, essa violência, muitas vezes, ela se mostra mais na violência com os animais, então os maus tratos, né? Todo mundo da família provavelmente recebe violência de alguma forma, algum nível, então isso tem na saúde pública da medicina veterinária também, a teoria do elo. E, além disso, os nossos próprios ancestrais sofreram muito e eles precisavam de terapia também para entender que as coisas não estavam certas. Não era normal. Entendem? Eu tenho contato com pessoas mais velhas que ainda normalizam bater no animal para educar. Que ainda normalizam bater na criança para educar. A gente está em 2026. E normalizam isso ainda. Sendo que já existem muitos estudos, principalmente na parte da psicologia, falando que isso não ajuda porra nenhuma, só piora a situação. Né? Então, a gente está criando crianças traumatizadas ou crianças irresponsáveis, adolescentes irresponsáveis, adultos irresponsáveis. Eu vejo o pessoal da minha idade, gente. A maior parte é irresponsável. Sabe? Tipo, não compra um apartamento, continua morando com a mãe, com o pai, né? Tipo, mal tem um carro, às vezes, tá extremamente na zona de desconforto, né? Fica lá naquela bosta e não sai nunca. Por quê? Porque pra eles é normal. Eles não foram ensinados que eles precisam crescer na vida, que precisam ter maturidade, que precisam saber receber o não. Eu saio bastante, às vezes, pra comer, né, como uma pessoa normal, e principalmente para comer eu vejo muito isso, os pais deixam a criança com o celular. Não tem um desenvolvimento social desde a infância. Então, como é que a gente quer colocar uma lei sendo que a base tá desde a infância? Não é só nas redes sociais, tá na criação do ser humano também. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque ninguém tá falando sobre isso, e isso é só cortina de fumaça, gente. O problema é muito mais embaixo. Olhem pelas crianças, olhem para os adolescentes, olhem a parte psicológica, o contexto social ali, o contexto de educação, o contexto de desenvolvimento pessoal, humano. Percebam. Saiam da televisão, saiam da TV Globo, saiam um pouco do Instagram, do TikTok, vão viver a vida real. E comecem a refletir. Saiam da normalização das coisas, de deixar uma criança com o celular o tempo todo. Ensinem elas jogos lúdicos, a ler. Gente, eu lia pra caramba na minha adolescência, passei a adolescência inteira lendo. Sabe, desenhos que mostrem essa questão, né, de respeito à mulher. Dragon Ball Z, por exemplo, né? O Vegeta lá com a menininha. O Vegeta é o pior personagem possível para muitas pessoas, mas ele respeita a mulher dele. É extremamente agressivo, traumatizado, mas ele respeita a mulher. Então toda essa cultura tá podre. Não é só, porque na rede social acontece isso, porque nos bairros, né, mais pobres ou nos bairros mais ricos, não é em tudo, gente. É questão humana. Não é mais ideologia, é criação. É que as pessoas precisam de terapia e elas não aceitam que elas precisam de terapia porque a normalização e a negação é tão forte que elas mesmas não conseguem enxergar que elas estão sendo o
problema da sociedade. E o problema dos próprios filhos. Beijo.